Capítulo 4 de Mecânica dos Fluidos, equação da energia. Tá? Então, nós temos aqui o quarto capítulo de Mecânica dos Fluidos. Lembrando que esse material está disponível no meu site, tá? Em farley.net. Todos os outros vídeos, tá? Estão disponíveis. O link para cada um deles estará disponível na descrição desse vídeo. Tá? Então, eu vou estar gravando tudo isso, vou estar lançando de uma vez. Alguns errinhos de digitação e outras coisas que vão sendo localizadas ao longo dos vídeos, eu estou consertando isso, e a apresentação, quando você encontrar no meu site, já vai estar com essas correções, ou pelo menos todas aquelas que eu perceber, né? Então, sobre a equação de energia. O matemático suíço Daniel Bernoulli ajustou a equação da conservação da energia mecânica para os fluidos e, ao invés de usar a unidade de energia, ele usou a carga H em metros. Então, vamos trabalhar com uma carga H em metros, né? A altura, a gente usa o H, né? Em inglês é com H, e aí nós vamos usar o Hzão para isso. Aqui não tem energia potencial elástica, mas tem um equivalente devido à pressão. Também é chamada de carga manométrica devido à pressão ou carga hidráulica. Tá? Este ajuste é mais prático porque traz na mente o equivalente de altura que pressão e velocidade lhe dariam, além de não precisar de massa e volume do líquido. Tá? Então, qual que é a equação da energia? Nosso titio Bernoulli é esse bicho aqui, ó. Essa é a equação a equação de energia, tá, de Bernoulli. De onde vem cada componente desse? Quando, por exemplo, você pega a altura, energia potencial, massa, gravidade, altura, isso aqui vai se converter no Z, tá? Ou seja, a altura medindo com o eixo Z, que é o que se usa aqui para a equação de Bernoulli, tá? Então você vai trabalhar com Z. Tudo isso aqui vira simplesmente esse termo. A energia da pressão é quanto? Tá? A energia pela pressão é integral da pressão em dV, tá? Em diferencial do volume. Então você manipula isso aqui e vai chegar nesse termo. Tá? Da mesma forma que a energia da velocidade, que é meio de mv ao quadrado, você regula para ficar em base da carga do H e você vai ter esse formato aqui. Então vamos lá, o H vai ser a carga que você vai medir em metros, Z é a altura em metros, Pzinho aqui é a pressão em Pascal. Cuidado para não confundir esse P com o Rho, tá? Que é a nossa massa específica. Temos velocidade, gravidade, massa específica, peso específico. Alguns lugares se usa de colocar o ρg como gama. Tá? Então, em vez de você usar massa específica, você pode trabalhar com peso específico e colocar aqui peso sobre gama. Peso não, pressão sobre gama. Tá? É uma maneira de trabalhar com essa forma. Depende do exercício, depende do livro, depende do texto, cada um faz do jeito que quiser. E você também pode fazer do jeito que você quiser, desde que faça certo e acerte, né? Como nascer a equação de Bernoulli, tá? Então vamos ver como nasceram esses termos. Então, Daniel Bernoulli, em 1738, considerou um regime permanente, fluido incompressível, sem troca de calor, propriedades uniformes nas seções, sem perda por atrito ou máquinas. Ou seja, um fluido bem comportado, na paz, tranquilo, que não dá dor de cabeça para ninguém, aquele fluidozinho legal ali, né? Quando houver perda de carga por atrito em máquinas, bomba ou turbina, será assunto para o próximo capítulo. Então, isso daí, próximo capítulo, vamos trabalhar a equação de Bernoulli com bomba, turbina e perda de carga. Tá? E tudo de novo que nós vimos nesse capítulo, nós vamos usar no outro, mas com esses elementos a mais aí. Então, esse capítulo 4 é fundamental para o capítulo 5, que vai ser fluido real. Equação potencial de posição. Então, o trabalho W, aqui em mecânica dos fluidos é comum você usar o trabalho como letra W, da força peso. Então, temos trabalho, é a força vezes a distância. Então, força peso mg, distância z. Então, mgz. Ou mgh da energia potencial, né? Tá? Energia igual ao trabalho, energia potencial, que é mgz, tá? Ou o mgh que você está mais acostumado. Energia potencial de pressão. Como que a gente vai trabalhar com esse bichinho feio aqui? Você tem pressão é força por área. Mas você pode passar o A multiplicando para cá e você vai ter força igual pressão vezes área. Também dá para escrever assim se quiser. O trabalho é força vezes o deslocamento, o seu S ali, né? Então você pode pegar a diferencial do trabalho e a força vezes a diferencial do deslocamento.
que vai ser o quê? Você substitui a pressão por peso, a força por pressão vezes a área, e você joga aqui. E a área vezes o comprimento é a questão do volume. Então pode trocar por dV, tá? Diferencial do volume aqui. Trazendo para cá, você pode integrar todo mundo, né? Todos os termos. Integral da diferencial do trabalho vai dar o próprio trabalho depois, tá? E da pressão pelo volume, nós vamos deixar quieto aqui e falar que esse trabalho aqui é energia de pressão, tá? PR de pressão aqui. Então, a energia de pressão vai ser integral da pressão em dV, tá? Energia cinética é metade, meio de mv ao quadrado, não tem novidade nenhuma nisso, fica quieto assim, tá? Agora que a gente vai misturar tudo isso. Tendo por base a equação da continuidade, um infinitesimal de massa dm se conservando será a base para a conservação de energia entre as seções 1 e 2. Então, o diferencial da energia inicial vai ser igual ao diferencial da energia final, ou seja, a energia inicial igual a final, mas eu vou observar nos diferenciais dela para pegar uma precisão que a matemática dá para você, né? Então, vamos ter o quê? A seção 1 e 2, dE1 inicial igual a dE2, aqui que vai estar no final. Vou pegar aquelas fórmulas que eu trabalhei antes, tá? Então, a questão da energia potencial, tá? mgz, tá? Que seria o mgh, só que a massa vai pelo diferencial da massa. Aqui, a energia da pressão, ela é o quê? Tá? Só para lembrar, a integral da pressão pelo dV. E aqui eu vou pegar a pressão pelo dV aqui, tá? Seria a parte que ia jogar lá para dentro da integral. Aqui, meio de mv ao quadrado. Tá? Só que a massa vai ser o dm. E aqui a mesma coisa para a seção 2. Tá? Eu só copiei, colei e mudei o índice se eu não cometi nenhum erro aqui no meio do caminho. O que mais que a gente pode falar disso aqui? Vai ter essa parte aqui da massa específica, massa por volume, e dá para você associar aqui, tá? Nós vamos fazer uma troca. Tá vendo o dV? Nós vamos trocar por dm por ρ. Então, onde você tem dV, você vai trocar por dm e o ρ vai chegar dividindo aqui, tá? Esse caso também aqui, ó, você tem o dV, vai aparecer aqui. Fluido incompressível. Se o fluido for incompressível, ρ1 vai ser igual ao ρ2. Você pode chamar só de ρ para não ficar sofrendo com isso. Se o fluido for compressível, você pode precisar levar isso em consideração depois na equação de Bernoulli. Tá? Então, sobrou dm em todos os termos. É como se eu dividisse todo mundo por dm, ou já manda o corte aqui, manda todos os dm para os quintos infernos, que se tornou inútil. Moral da história, não seja inútil, você vai lembrar disso por um bom tempo. Talvez para todo sempre. Tá? Espero que no paraíso, né? Então, nós temos aqui, ó, sobrou o quê? Gz, aqui, né, o G e o Z. Aqui eu tenho pressão, massa específica, velocidade, cortei aquele monte de coisa. E eu vou dividir todo mundo pela gravidade. Então, vai sair a gravidade desses dois tiozinhos aqui e vai chegar embaixo de todo mundo aqui a gravidade. Tá? Então, eu vou ter essa situação para 1, tá? E para o 2. E o Bernoulli chamou isso de H. Então, H1 igual a H2. Tá? Tirando isso aqui, ó. E assim nasceu a equação de Bernoulli, esse parto que vocês acabaram de presenciar aí. A carinha do Bernoulli, melhor foto que eu achei dele na internet. Ficar perguntando se alguém vai fazer alguma pergunta. Pergunta aí falando sozinho. O tubo de Venturi, tá? Então, a cara do Giovanni Battista Venturi, tá? Então, esse tiozinho aí que inventou o tubo de Venturi. Aqui deu um pouquinho de trabalho desenhar isso aqui no PowerPoint. Vamos lá. Criado pelo italiano Giovanni Battista Venturi, o estreitamento do tubo aumenta a velocidade e gera diferença de pressão, o que permite construir câmara de vácuo, pulverizador, aeração em aquário, tá? Então, por exemplo, se você tem lá no aquário um filtro interno, tá? Ou até mesmo uma bombinha, você tem uma parte que você estreita e liga um caninho, tá? Uma mangueirinha de silicone com a parte de fora do aquário.
e ali você vai estar sugando o ar. Você regula ali um negócio quando você vai querer sugar de ar ou não, ele vai estar sugando o ar, tá? Usando o princípio de Venturi, e vai estar fazendo uma aeração do aquário, tá? Como vem oxigênio junto, o pessoal vai falar de oxigenação, mas está entrando no ar. 78% é nitrogênio, 20% é oxigênio, 2% de dióxido de carbono e outras coisinhas bobas que eu não sei qual que é. Então, aqui. Na figura temos 2 manômetros de tubo piezométrico. Ó. Um manômetro aqui na seção 2. Muitas vezes você pode trabalhar com tubo em U. Tá? O tubo de Venturi tem bastante desenho com tubo em U. Aqui eu resolvi desenhar o tubo piezométrico, tá? Ou piezômetro, cuja altura da coluna de líquido permite o cálculo da pressão P igual gama H, né? Ou ρGH, ao gosto freguês. Assim, é evidente que a pressão na seção 2 é menor do que na seção 1. Tá? Então, a pressão aqui na seção 2 acaba sendo menor, daí que ele vai estar sugando, pode estar sugando o ar com isso. A equação da continuidade mostra que V1 vezes A1 igual a V2 vezes A2, nesse caso, tá? Que só tem uma entrada, só tem seção 1 e 2, né? Não tem divisões, então fica simples. E a equação da energia mostra a diferença de pressão, tá? Então você usa no tubo de Venturi as duas equações, a equação da continuidade e a equação da energia, ou equação de Bernoulli, se você quiser chamar assim. Tá? Então temos o fluido aqui, vai ter um estreitamento, a área diminui, a velocidade aumenta para manter a vazão constante, tá? Você vai ter as diferenças de pressão aqui, tá? Tubo de Pitot, tá? Então a cara do Henri Pitot, tá? E você vai ter o que aqui? Você vai ter um tubo passando um fluido, onde você vai ter duas seções, tá? E numa seção você vai ter o ponto de estagnação, porque o fluido vai vir aqui, vai empurrar esse fluido manométrico do tubo em U até uma altura que ele consiga aqui. Se estiver muito forte, o negócio vai rodar aqui, vai ficar circulando, vai virar uma bagunça. Mas ele tem que manter o equilíbrio aqui, tá? Senão não vai funcionar usar o tubo em U nessa situação. É melhor você colocar 2 manômetros metálicos lá de Bourdon, que você vai ter um resultado melhor. Tá? Mas ele vai estar empurrando o fluido manométrico até uma hora que vai parar, mantendo o equilíbrio ali. Tá? E aqui parado você vai ter nesse ponto de estagnação que a velocidade é zero. Não está entrando aqui, então vai estar escorrendo para lá. Aquela linha no ponto ali você considera como velocidade zero, que é assim que você resolve o tubo de Pitot. Tá? E a pronúncia é Pitot, não Pitote. Tá? Você começa a ler no livro, até você escutar alguém falando, não era Pitote, é Pitot. Tá? Criado pelo francês Henri Pitot, tá? Pode fazer biquinho em francês, né? É o tubo que mede a pressão na ponta, no ponto de estagnação, cuja velocidade é zero. Então, o V2 ali vai ser zero. E a outra pressão em um ponto lateral do tubo consegue medir a velocidade relativa. Ele vai medir uma pressão no tubo, tá? Naquele ponto de estagnação, e outra pressão lateral. Com isso, ele consegue medir a velocidade relativa entre o medidor e o fluido. A partir da equação de Bernoulli é comum o resultado para a velocidade. Então, normalmente dá essa resposta aqui, tá? Você vai trabalhar lá na equação de Bernoulli, você simplifica e fica com esse formato que a gente vai ver algum exemplo adiante. Tá? A relação entre a velocidade e o V2 eu considerei o V2 aqui. Isso aqui acho que é V1. Teve um errinho de digitação aqui, tá? A velocidade do fluido que é o V1, porque o V2 aqui está dado como zero. Então tem uma digitação aqui, isso aqui é V1, tá? V1 ao quadrado, tá? Que dá isso aqui. Depois eu conserto quando eu parar o vídeo. É próprio do tubo de Pitot que Z1 igual a Z2, ó, tá a mesma altura aqui, na solução dessa equação. Ao medir a velocidade no centro de um tubo cilíndrico, tá? De um tubo cilíndrico, faltou outro erro aqui. É preciso lembrar que esta é a velocidade máxima e a velocidade média será dada por, tá? Então a velocidade média é metade da velocidade máxima. Se você estiver medindo, colocando aqui, vai estar colocando o tubo bem no meio, você vai ter a velocidade máxima, tá? Que vai ser a velocidade aqui na ponta do tubo. Não é exatamente a velocidade média. Acho que agora já... Não, falta fazer uma revisãozinha breve de manômetros, tá? Então... manômetros são medidores de pressão efetiva relativa entre dois ambientes, por isso pode dar uma pressão positiva ou negativa. Enquanto a pressão absoluta, que tem o zero no próprio vácuo, só pode ser positiva. Os manômetros mais comuns são os metálicos, são o metálico, que mede
a pressão pela força em uma mola, o tubo em U, que mede a diferença de altura entre duas colunas de líquido, e o tubo piezométrico, que mede a altura em um tubo aberto. Aqui estamos trabalhando apenas com pressão efetiva, então o ΔP vai ser só usado chamado como P, né? Assim, para um reservatório aberto, significa que sua pressão é ambiente, portanto a pressão efetiva é zero. Se tiver um reservatório aberto, a pressão que você vai estar usando vai ser o P igual a zero, como veremos em alguns exemplos. E se for um reservatório de grandes dimensões, ele é aberto, muito grande, a velocidade na superfície vai ser desprezível, aí você chama de velocidade como zero. No manômetro metálico de Bourdon, você tem a pressão externa e a interna, e a diferença entre elas vai ser a pressão que o manômetro vai te oferecer, tá? O PM aqui, pressão do manômetro. Tubo em U, você vai pegar os dois pontos aqui, ponto A e ponto B, conforme a gente falou lá no capítulo 1, tá? Que a pressão ali vai ser igual nos dois. E você vai usar essa equaçãozinha aqui, tá? A pressão que chega nele lá de fora, P0, e a pressão gerada por essa coluna de líquido, ρGH aqui. E aqui dessa outra coluna também, tá? Do outro líquido que você tiver aqui, ou do outro fluido, seja lá o que for, você está usando aqui também para a pressão do outro ponto, ponto B. O tubo piezométrico, ele pega a altura dali até onde você tem no meio do encanamento, tá? Às vezes essa altura aqui é desprezível, então em muitos exercícios aparece o H vindo até aqui só onde vai o tubo. ρGH ou a pressão é ρGH ou pressão gama H, tá? Então depende da forma que você quiser escrever. Esse tubo, ele tem que trabalhar, só pode trabalhar com pressões positivas, pressão negativa está sugando o ar, tá? E acabar virando que nem um tubo de Venturi, não ia dar certo isso aqui. E não dá para você medir com gases, né? Tem que ser líquido isso aqui. Sólido é óbvio que não, né? Então, são algumas limitações do piezométrico, tal como se for um fluido com densidade muito baixa, essa aqui teria que ser muito alto, já não funciona bem. Exemplo 4.1. Tá? Tem bastante exemplos e o outro do capítulo 5 tem ainda mais. Um reservatório de grandes dimensões está cheio de água, sendo a altura da água Z1 de 5 metros e está aberto. Então, vamos trabalhar um reservatório aqui, o desenho dele. Então, Z1 vai estar 5 metros de altura e ele se considere ele aberto aqui. No desenho eu não fiz isso porque não estava muito certo para fazer. Depois eu podia ter colocado outro quadradinho aqui azul, mas está bom. Esta água escoa livremente por uma tubulação de diâmetro 10 centímetros, na seção 2, onde é liberada no ambiente. Determine a vazão da água em litros por segundo, dado massa específica da água e a gravidade aqui. Então, vamos organizar os dados. A velocidade na seção 1, tá? V1 igual a zero, porque é grandes dimensões. Ó, grandes dimensões aqui no texto. Você tem que ler isso e perceber que a velocidade é zero. Por quê? Ele é muito grande e o quanto que essa água vai estar descendo aqui é algo desprezível nas condições do nosso problema, tá? Você tem muito exercício mecânico de fluidos, esse aqui é o padrão, você tem que ficar esperto para isso. Reservatório de grandes dimensões, aquela velocidade naquela seção é zero. A altura, ele está aberto, o fato de ele estar aberto, P1 igual a zero, então você tem que ler isso no texto, ó. Sendo grandes dimensões, está aberto, então P1 igual a zero. O diâmetro na seção 2, 10 centímetros, portanto o raio é 5 centímetros, ou 10 a menos 2. Pressão 2, olha, está aberta aqui também, tá? Ele está falando, ó, liberada no ambiente, tá? Então ele também está aberto ali, pressão 2 igual a zero, você tem que treinar para perceber isso. A altura do 2, ó, a gente coloca aqui, está no plano horizontal, está no chão, tá? Então a altura no 2 dá para perceber pelo desenho que é zero ou algo proximamente de zero, desprezível. Então, Z2 igual a zero, tá? Vazão volumétrica na seção 2, quero saber em litros por segundo. Massa específica da água, gravidade, tá? De sempre. Área, πr ao quadrado. O raio eu descobri aqui na seção 2, né? Então nós vamos ter esse valor de 7,85, 10 a menos 3 metros quadrados, tá? Essa área de seção de saída aqui. Então vamos usar nosso primeiro exemplo, né? Com a equação de Bernoulli, ou equação da energia ao gosto do freguês. H1 igual a H2, que nós temos aqui. A equação de Bernoulli é dada porque ZP sobre ρg, V ao quadrado sobre 2G. Tudo para a seção 1 e tudo igual aqui para a seção 2.
tá? Substituir esses valores. Z1 vale 5, P1 vale 0. Qualquer coisa dividido por 0, morra. Velocidade 1, é 0 também. Então, 0 ao quadrado, qualquer coisa dividido por 0, morra. Z2, quanto que é? Está no chão, é 0 também, morra. P2, está aberto, está aberto, deixei preparado, é 0, então morra. V2, não sei, vou ter que calcular, tá? Eu quero saber a vazão, e para vazão eu vou precisar da velocidade 2, então deixa ele quietinho, é o que eu vou precisar saber. Então tudo isso aqui morreu. Sobrou o quê? 2 vezes 10 dá 20. Manda ele multiplicando, só tem o 5 sozinho, 5 vezes 20 é 100. Joga a raizinha quadrada ali, raiz de 100 é 10. Pronto, acabou. Tá? Uma passagemzinha boba dessa dá para ir direto. Então, nós temos a velocidade na seção 2, 10 metros por segundo. Cálculo da vazão na seção 2. Tá? Então, eu tenho vazão na seção 2, é a área 2 vezes velocidade 2. Eu não tenho a área 1, nem daria para descobrir isso. Ainda mais se for considerar grandes dimensões, então eu estou usando a velocidade 1 como 0. Tá? Não dá para mexer ali. Mas a vazão que está vindo daqui é a mesma que vai estar passando por esse lugar. Olha aqui. A área, eu tenho esse valor, e a velocidade 2 tem isso aqui. Multiplica tudo, só mexeu a vírgula uma casa aqui, de boa. 10 a menos 3 metros cúbicos é o mesmo que 1 litro. Então eu deixo quieto aqui, nem vou ficar sofrendo com isso, já transformo isso aqui em litro. Então 78,5 litros por segundo é o que queria dali, tá? O exercício ele é simplesinho, tá? Nem tem cara de cair numa prova. O que interessa dele é você treinar essas coisinhas aqui, ó, grandes dimensões, aberto, aberto, no chão, tá? Ó, diâmetro, o raio, quando você quiser calcular assim, tá? O que vai cortar é que ele corta um monte de coisa, então sofre menos com isso, tá? Então ele é um bom treinamento para você se preparar pelo que tem por vir. Esse foi o primeiro exemplo. Agora vamos aqui, o tubo de Pitot. Aqui nós temos uma fórmula bem parecida com a outra, mas aqui eu tenho seção 1, seção 2, P1 menos P2, eu vou ver o que foi que eu coloquei de errado lá direito depois, tá? Que esse aqui, o ponto de estagnação foi considerado a seção 1, tá? Então aqui está um pouquinho diferente, talvez esteja alguma mudança no modelo, mas aí tem outro exemplo depois, aí eu arrumo lá, quando você encontrar a matéria PowerPoint no meu site, vai estar tudo certinho. O tubo de Pitot é utilizado para medir a velocidade de fluidos ou de um veículo em relação ao fluido. Isso é calculado pelo sistema eletrônico do avião e é dado ao piloto. Na figura a seguir, um tubo de Pitot abaixo da asa de um avião. Então, você está aqui a asa de um avião, você tem um tubo de Pitot aqui embaixo da asa, ele vai estar medindo a pressão nessa situação aqui, e deve ter algum outro medidor de pressão na lateral aqui, tá? Algum canto, talvez aqui na lateral do tubo, que faz mais sentido, tá? Mas nada que eu consiga perceber aqui na figura. Tá? Depois você pergunta para alguém que entende de avião mais do que eu. Ou seja, muita gente. Supõe um avião cuja pressão medida no ponto de estagnação na ponta do tubo de 600 kPa. Pressão ambiente medida na lateral de 240 kPa e massa específica do ar 1,2 kg por metro cúbico. Dada a equação de Bernoulli aqui, determine a velocidade do avião. Então, organizando dados. Seção 1, que é a ponta do tubo, é o ponto de estagnação, V1 igual a 0. P1 igual a 600 kPa ou 610 a 3 pascal, tá? Seção 2, lateral do tubo, pressão 240 kPa, que é 210 a terceira pascal. Velocidade 2, quero saber. Está na mesma altura, Z1 igual a Z2, massa específica do ar, gravidade que foi dada. Equação da energia, ou do titio Bernoulli, temos H1, H2, ó, Z1 igual a Z2, mata. Então, morra, tá? Pressão 1, tem aquilo ali, né? A gente vai deixar para substituir depois. A velocidade no tubo é 0, né, na seção 1, tá? Então, o tubo, ponto de estagnação aqui, nesse caso, é a seção 1, tá? Então, vai ser 0, vai morrer todo esse termo aqui. Esses dois caras não mexem nada. O que você pode fazer? Você pode manipular essa formulinha aqui, ó, para isolar o V2 ao quadrado, tá? Então, você corta o G em todos os termos que está marcando bobeira aqui. Passa esse cara para cá, vai ficar P1 menos P2 sobre G.
e vai jogar quem? O 2 multiplicando. Aí você tem isso aqui. Tá? O que você pode fazer agora? Você pode substituir os valores. P1, 610 a terceira, tá? P2, 240 10 a terceira, faz a continha aqui, multiplica por 2, divide por 1,5, dá quanto? 774,6 metros por segundo. Acho que está muito rápido para esse desenho de avião, mas nós temos isso daí. Está muito rápido? Olha, pensando bem, ele está numa velocidade supersônica isso daí. Então, não é para esse aviãozinho. Esse aviãozinho não é supersônico, não. 340 metros por segundo a velocidade do som. Acabou ficando um pouco exagerado essa parte aí, metros por segundo. Se fosse quilômetros por hora, fazia mais sentido. Dava ter colocado um jato supersônico no desenho para ficar melhor. Exemplo 4.3. O esquema na figura representa uma forma de se produzir vácuo utilizando um estreitamento em um cano. O sistema tem vazão de 30 litros por segundo e as perdas de carga são desprezíveis. Na seção 1 tem altura de Z1 de 40 cm e diâmetro de 20 cm. E a seção 2 tem altura Z2 de 10 cm e diâmetro de 10 cm. Massa específica da água, gravidade sempre. Determine a pressão de vácuo produzida na câmara de vácuo. Então, vamos organizar os dados. Vazão em litros por segundo, tá? Litros, 10 a menos 3, metro cúbico. Troca desse jeito aqui. Esse cara, tá tudo em centímetros? Coloca o centi como 10 a menos 2 aqui para todo mundo, tá? E o diâmetro deu 10 centímetros, qual que é o raio? 5 centímetros, tá? Já deixa arrumado o raio, fica mais fácil trabalhar com ele. Massa específica, e aqui é o PHR, tá? Não é o PHN da canção nova, não. Aqui é o PHR, é plano horizontal, tá? Então você vai trabalhar com esse sisteminha. Vamos fazer a resolução dele. Olha só. Ah, não. Ele para aqui. Equação da energia. Vamos substituir os valores. Z1 vale tanto, ρg vai valer tanto, não tem a pressão 1, tá? Velocidade. Opa, tem que calcular esse cara primeiro, ó. Vazão volumétrica nas seções 1 e 2. A vazão é 30 litros por segundo, tá? Então, 30, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. A área, πr ao quadrado, vezes a velocidade. Então, joga o raio aqui. Fazendo essa conta, velocidade 1, 0,95 metros por segundo. Vazão 2, área 2, velocidade 2, área πr ao quadrado, manda aqui no lugar. O raio para 2 é 5, tá? O resto é tudo igualzinho. Passa dividindo de novo, e o V2 vai dar 3,82 metros por segundo. Então, nós vamos jogar aqui no valor do V1 e no valor do V2, tá? Z1, Z2, né? 0,4, 0,1, 1.000 kg por metro cúbico é a massa específica, gravidade 10, tá? Sobrou quem? O P1, P2 que eu não sei, e eu quero saber a diferença de pressão. Então, tá valendo, tá? Joga tudo que tem só número para cá e tudo que tem letra para cá. Tá? Aqui, ó, 1.000 vezes 10 vai dar um 10 a quarta. Tem a mesma base. P2 menos P1. Tá? E aqui eu mandei tudo para o outro lado. Simplifica assim isso aqui e manda o 10 a quarta multiplicando. Você vai ter esse valor aqui. Você pode ajustar as vírgulas aqui. Ó. 10 a quarta é o quê? Pode ser 10 vezes 10 a terceira. Você aqui paga um pouco da dívida mudando a vírgula para cá, fica 3,84, e o 10 a terceira você chama de quilo. Aí você tem lá, menos 3,84 kPa. Então, às vezes, você pode ter uma alternativa, tá, nessas unidades aqui, ou mesmo se for uma questão dissertativa, alguém pedir o valor em kilopascal. Tá? Então, de maneira que a diferença de pressão deu negativo, que vai estar sugando ali. Exemplo 4.3. Um tubo de Venturi é utilizado para medir a velocidade de um fluido dentro de uma tubulação, através da diferença de pressão entre as seções 1 e 2, conforme a figura a seguir. As áreas das seções 1 e 2 são respectivamente 4 cm² e 10 cm². Em cada uma das seções foi conectado um tubo em U, usando mercúrio como fluido manométrico, que indicou uma altura H de 20 cm. Determine as velocidades V1 e V2 nas respectivas seções 1 e 2. E aqui todos os dados. Massa específica da água, massa específica do mercúrio, gravidade, e as formulinhas você vai ter que usar. Aqui o desenho, seção 1, seção 2, e o tubo manométrico, o tubo em U, para atormentar um pouco mais sua vida aí, que esse tubinho chato. Tá, área,
Centi é 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Você vai multiplicar o menos 2 com o 2 do quadrado. Vai ficar o quê? Menos 4. Então, vai virar 10 a menos 4. Tem que ficar esperto para transformar isso aí, tá? Ó, centímetro quadrado. Centi é 10 a menos 2, eleva ao quadrado, vira 10 a menos 4. Tá? Então, vou transformar em metros. A altura disso aqui, que é 20 centímetros, é 0,2 metros. Pronto, acabou. O Z1 e Z2 não tem desenhado, mas como ele está tudo na horizontal bonitinho, está na cara que o Z1 igual ao Z2. Beleza. V1 e V2, não sei, tá? E é o que eu quero saber. Determine as velocidades 1 e 2. Massa específica da água, do mercúrio e a gravidade, tá? Sempre. Primeiro, vamos trabalhar com um tubo em U usando o princípio de Stevin. Eu vou escolher o ponto A e o ponto B, falar que a pressão dos dois são iguais. E eu vou usar esse bichinho aqui, essa formulinha, para chegar lá. Então, o que eu tenho no ponto A? Eu tenho que a pressão que vem lá do tubo 1, da seção 1 que está conectado, mais a massa específica da água, a gravidade, essa alturazinha H aqui, que o H1 vai ser igual para o H2 nesse caso. O tubo 2, eu tenho a pressão que vem lá da seção 2, que eu não sei quanto que é. A massa específica do mercúrio, tem mercúrio aqui, gravidade e essa alturazinha H que vai dar 0,2. Tá? Substituindo tudo que eu tenho, tá? Vai sobrar o P1 e P2. Eu isolo eles e deu menos 25.200 Pascal. Deixa quieto aqui, que é o que dá para fazer agora. Equação da continuidade, vamos mexer um pouco nela. Eu tenho vazão 1 igual a vazão 2, que eu tenho só uma seção 1 de entrada, seção 2 de saída. Pronto. Usando a vazão volumétrica, V1 a 1, V2 a 2. O V1 não sei, o V2 também não sei. Pode ser que a área 1 é essa e a área 2 é essa aqui, tá? Que eu deixei preparado antes. Se eu esquecesse de transformar para metro quadrado, aqui não ia mudar nada, mas em outro lugar ia dar merda, tá? Deixa eu ver se aqui influencia ou não. É capaz, acho que daqui não altera. Eu acho que talvez nesse caso pode até acabar não dando problema se você esquecer. Mas fique esperto para não dar chance para o erro. De vez em quando pode dar problema. Ó, corta 10 a menos 4, menos 4, um 0 com 0, sobrou aqui, ó, o V2 igual a 4V1. Então, eu tenho essa simplificação aqui e isso aqui. E agora você vai usar isso na equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli, H1 igual a H2, só tem uma seção de entrada e uma de saída, de boa. Aí você tem o quê? Joga toda a fórmula lá, ZP sobre ρg, V ao quadrado sobre 2G e tudo novo para a seção 2. O Z1 e o Z2 a gente sabe que é igual, então já mata os dois aqui de cara. Eu vou manipular isso aqui e vou trazer a pressão para cá e a velocidade ao quadrado para o outro lado. Para quê? Para ficar todo mundo aqui na mesma base, ó, tem 2G aqui, ρg, corta os Gs, tá? E substitui o que você tem. Ó, P2 menos P1, menos 25.200. Isso aqui a gente vai mexer depois. Então você pode pegar esses caras, já divide por 1000 e passa... não passei 2 multiplicando ainda. Aqui, o V2 ele vale 4V1. Então, dentro aqui do quadrado, 4V1 aqui. Beleza, só tem uma equação e uma incógnita, sistema possível determinado. Tá? Você vai passar esse carinha multiplicando para cá. Ó, manda o quadrado para todo mundo, 4 vai virar 16, V1 fica ao quadrado. 1 menos 16, 1 qualquer coisa, menos 16 qualquer coisa, dá menos 15 qualquer coisa, né? Você tem isso aqui, vai passar o menos 15 dividindo, joga esse cara, raiz quadrada nele, e você vai ter o quê? V1, 1,8 metros por segundo. Foi. Depois você pega aqui, ó, lembra que você pegou esse cara? Traz ele para cá, V2 é 4V1, tá? Quanto que é o V1? 1,8. Eu copiei a mesma coisa igual aqui, tá? Era para ter colocado talvez já 1,8 multiplicando 4, mas vai dar aqui 7,3 metros por segundo. Pronto, acabou, tá? É chato, tá? Mas dá para fazer. Coisa boa para cair na tua prova. O que você faz isso aqui? Você tampa a resolução, resolve de novo, tá? Sozinho por conta própria. Você já viu sendo resolvido uma vez, tá? Então, é mais fácil ali. Surgiu dúvida, travou aqui, travou ali, você já tem a resolução. Você não precisa tanto do professor assim, tá? Então, você olha ali novamente e vai treinando, praticando.
tem nos livros, você vai poder brincar com isso aqui com outros números, tá? E se divertir mais com o assunto, né? Diversão bem masoquista, mas queremos que você seja aprovado da matéria. Exemplo 4.5, tá? Gravando 4, esse aqui é o exemplo 4, quarto capítulo, né? Seguido, minha garganta já está ficando cansada. Um método para a produção de vácuo é a passagem de água por um tubo convergente e divergente, tá? Conforme figura a seguir. Então ele vai convergir aqui, depois ele vai divergir aqui, tá? O que ele quer dizer? A seção 2 representa o ambiente externo, tá? Já está do lado de fora aqui, em que a água jorra do encanamento. Considere que a pressão na câmara de vácuo seja de 50 kPa negativo. Então, P1 igual menos 50 kPa. Em relação ao ambiente externo, que a massa específica da água seja, em relação ao ambiente externo, né? E que a massa específica da água seja 1000 kg por metro cúbico. Não tem como ter um valor negativo se fosse uma pressão absoluta, né? Então, só para lembrar disso aí. A gravidade 10 metros segundo ao quadrado, diâmetro 1, diâmetro 2, tudo em metros bonitinhos, né? E as equações que você vai estar utilizando aqui. Determine a vazão em massa dessa jossa. Então, tem tudo montado, ó. P1 é menos 50, P2 está aberto, então é zero, né? Os diâmetros, ó, tá na mesma altura, Z1 igual a Z2. E quer saber a vazão em massa dessa jossa. Aqui. Tá? O Patolino tá meio desanimado com esse monte de exercício aí, não quer mais fazer engenharia civil, vai mudar para arquitetura. Coitado, faz engenharia mecânica, é daqui para borracharia, meu filho, tá? O negócio é mais tenso para vocês. Equação da continuidade, tá? Então, vazão que entra é igual a vazão que sai. Só tem seção 2, isso aqui mesmo, tá? Então, V1A1, V2A2. Tá? Quem que é a área 1? πd ao quadrado sobre 4. O π e o 4 você corta. Sobra só o quê? O d ao quadrado. Já está em metros, tudo bonitinho, mas é que se tivesse em centímetro, não ia mudar nada, tá? Então, nessa relação aqui, ó, você passa o V1 para cá dividindo, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 16. Beleza? Tem que vir para cá agora. Equação da continuidade. Z1 igual a Z2 e o P2 igual a zero. Você mata esse cara com esse cara aqui e já mata esse outro também. Depois dessa carnificina básica, o que nós vamos ter? O P1 vale menos 50 kPa, que é o 10 a terceira Pascal. O Rho vale 1000, G vale 10, como de costume. O V1, eu sei que é 16 V2, então manda ele aqui tudo dentro do quadrado, hein? 2 vezes a gravidade, de boa, e esse cara aqui fica sem mexer nada. Então eu tenho o V2, uma única equação, precisando achar o V2, tá? E que eu posso simplificar aqui? Dar uma simplificada aqui embaixo, não mudou muita coisa. 16 ao quadrado vai virar 256. E aí você vai fazer o quê? Os 10.000 aqui, eu vou cortar com 10 a terceira e esse zero. Aí vai sobrar menos 5. E eu vou multiplicar todo mundo por 20. Aí vai ficar um 20 aqui, corta com os de baixo, ficou esse aqui menor. Então eu tenho o quê? V ao quadrado aqui, um sozinho, eu trago esse cara para o outro lado, muda de sinal. Tá? Então, você já é um cara que está ficando bom em passagens matemáticas, esse cara vai para cá e vai mudar o sinal dele. Então, 1 menos tudo isso vai dar esse outro aqui. 5 vezes 20, 100, corta aqui os sinais negativos dos dois, passa esse tiozinho dividindo para cá e já joga a raiz quadrada. Tá? Que eu fiz na calculadora um bom tempo atrás, 0,63 metros por segundo, se eu não cometi nenhum erro no processo. Então, faça as continhas com calma aí, né? Pausa o vídeo se quiser. Eu vou seguir aqui. Vazão em massa, no 2. ρVA, tá? Tudo por 2. Então, esse cara vale 1000, esse cara acabamos de calcular como 0,63, e a área do 2, πd ao quadrado sobre 4. Então, π vezes o diâmetro quadrado sobre 4. Não quis calcular o raio, podia ter feito isso, chegando no mesmo valor. Multiplica esse trambolho todo e você vai ter essa jossa aqui no final de 78,69 kg por segundo. Tá? Então, mais um exercíciozinho para tormentar sua vida na prova. Coisinha linda para se cair numa prova. É bom você saber resolver essa coisa feia aí.
Para de chorar, respira fundo, seja homem e vamos continuar. Olha aqui um outro exercício. Um carburador possui a garganta como tubo de Venturi, em cujo estreitamento a velocidade do ar é 120 metros por segundo. E um tubo conecta a gasolina para a garganta do carburador a uma altura Hzinho de 5 centímetros. Nós temos um tanque de gasolina. Eu peguei um exercício lá do Brunetti, dei uma mexida nele, tá? Lá do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos, e a simplificação virou isso aqui, tá? Você pode procurar lá no livro dele que você vai ter um caso mais ampliado, desenvolvido. Então temos tanque de gasolina, obviamente um reservatório de grandes dimensões, tá? Você não vai considerar que o tamanho nem foi dado, então se ninguém falou nada, fala que é grandes dimensões e já era, tá? Que para as velocidades, tamanhos de tubo, isso aqui é grandes dimensões, pronto. A altura H dessa diferença, ó, o carburador aqui entrando no ar, vai ter um estreitamento e vai continuar aqui. Então vamos ver como resolve esse bichinho, essa encrenca. Considere regime permanente. Se não fosse considerado, nem dá para resolver o que a gente já viu de teoria até agora. O tanque de gasolina e a entrada do ar como reservatórios abertos e de grandes dimensões. Tá? Tira algumas coisas aqui, né? Ar e gasolina como fluidos incompressíveis e despreze perdas de carga. Então vamos simplificar um pouco mais a vida aqui, porque já está bastante complicado. Sabe-se que as massas específicas da gasolina, 720 kg por metro cúbico, ar 1 kg por metro cúbico, ó, eu podia usar 1,2, 1,3, aqui foi arredondado como 1 mesmo. Gravidade como 10, a equação de Bernoulli. E você quer fazer o quê? Determinar a velocidade com que a gasolina é sugada para o carburador. Esse é o objetivo do exercício. Eu falei que você quer fazer, talvez você queira sair correndo, né? A equação de Bernoulli na seção 1 e na seção 2. Eu vou usar o ar, tá? Entrando aqui, ó, usando o ar. Na seção 1 do ar vai ser essa entrada. Seção 2 vai ser aqui, ó, no meio da garganta. Tá? Então, Z1 do ar, tá? Z2 do ar. Se eu considerar o fluido aqui, seção 1, seção 2, essa altura aqui, o que for, é desprezível em relação a outra. Você pode colocar o seu referencial de assim também, né? Você vai estar passando pela seção 1 transversal e a seção 2 aqui. Tá? E a altura vai dar exatamente a mesma. Você colocando, eu não desenhei aqui, o que é bom para você exercitar um pouco mais a imaginação. Aqui, a pressão é aberto, então vai 0. Velocidade das grandes dimensões, aqui a seção 1, a entrada é 0 também. A pressão 2 vai ser a pressão nesse ponto aqui, que vai ser o P que eu quero descobrir, lá no meio da garganta. E a velocidade no 2, 120 metros por segundo, que vai ser a velocidade que passa aqui dentro, que é o que ele foi dado aqui do valor inicial. Tá? Ele passa o estreitamento dessa velocidade. A massa específica do ar, considerei 1, né? Gravidade 10, beleza. Acha o que está faltando aqui, ó. Morreu, morreu, morreu. Sobrou esse cara e esse cara. Tá? Então você vai passar ele para o outro lado. Corta 10 aqui, 120 ao quadrado por 2, vai dar esse negócio todo aqui. Menos 7.200 Pascal. Essa é a pressão P nesse pontinho da garganta aqui que eu estou marcando com o mouse, que você vai estar fazendo cara feia para conseguir enxergar isso. Agora vamos lá, para gasolina, tá? Na seção 1, quem que é a seção 1 para gasolina? É aqui na superfície do tanque, tá? Nós vamos trabalhar o quê? Reservatório de grandes dimensões, que eu vou considerar a minha base. Então, o meu Z1 vai ser 0. E o meu Z2 vai ser essa altura de 5 centímetros. Esse Hzinho, 5 centímetros aqui, tá? Então, 5 centímetros. A pressão, olha, aqui, aberto e grandes dimensões. Tudo bem que o tanque não está muito bem aberto, mas ele não está pressurizado também. Então, você considera aberto, que a pressão ambiente, você vai... E a pressão efetiva em relação ao ambiente vai ser 0, quem está trabalhando com pressão efetiva aqui. Então, 0 para esse cara. V1, grandes dimensões, 0. Então, morra, morra. Esse cara aqui é a pressão que a gente calculou antes. Menos 7.200, beleza, tá? E a velocidade da gasolina sendo sugada é o que eu quero saber. Ufa, finalmente chegou nessa encrenca. Então, você vai matar, matar, matar aqui. Sobra só o Vzinho que você tem que isolar. Você manda esses carinha para o outro lado, manda esse tiozinho multiplicando, dá uma simplificadinha, chega nisso aqui, joga o quadradinho, pronto.
Velocidade é 4,36 metros por segundo, tá? Duvida, divirta na calculadora, tomara que eu não tenha feito cagada em errar a conta. E o exemplo 4.6 acabou-se. Falta muito para acabar isso. Último exemplo, o 7, o 4.7. Uma tubulação transporta água com área transversal A na seção 1 e comprimida em uma área desconhecida na seção 2, tá? Então tem a seção 1, que eu não desenhei a seção como tracejada, eu coloquei um pontinho e coloquei um aqui nem entre parênteses. No livro do Brunetti tem um exercício parecido com esse aqui, tá? E muitas das vezes aparece assim também. Não é o jeito mais bonito de fazer, mas você tem que estar treinado, você tem que estar pronto para perceber esse tipo de coisa, se muda um pouco a forma de desenhar. Então você tem aqui a seção 1, seção 2, tá? Você vai estar enxergando aqui um tracejado, tá? Nos dois lugares aqui. A área aqui, ela vale A, e a gente sabe quanto que é o valor dele, ó, tá dado aqui. Na seção 2, não conhecemos a área, tá? As seções 1 e 2 estão ligadas por um tubo em U, tá? Um tubo piezométrico na seção 1, então tem aqui 1 e 2 o tubo em U, e o tubo piezométrico na seção 1, tá? E um manômetro na seção 2, tá aqui um manômetro na seção 2, nem sei se vai usar tudo isso, mas está desenhado aí, conforme figura. Dados, peso específico da água, olha, aqui eu resolvi trabalhar com o peso específico da água, em alguns exercícios é mais comum trabalhar com isso, então você tem que saber fazer isso também, tá? Que é 10⁴ Newton por metro cúbico. O peso específico do fluido manométrico. Não sei quem é esse fluido, não é o mercúrio, não sei nem quero saber, tem rádio quem sabe, tá? É o fluido manométrico, acabou. Então esse dado que interessa. O H0, que é a altura disso aqui, que você vai descobrir a pressão no ponto 1, é dado por 4,5 metros. A altura do fluido manométrico é 0,3 metros, então tem esse HM aqui, tá? A área A, tá na figura isso aqui, pressão no ponto 2, tá? Tá indicado aqui 20 kPa, beleza. Gravidade, valor de sempre, esse monte de fórmula boba que você já era para estar sabendo, tá? Determine a vazão volumétrica de água em litros por segundo. Tá? Então, tudo isso aqui para descobrir a vazão em litros por segundo. Organizando dados. Então, nós trazendo todos aqueles valores para cá, tá? Não precisou transformar nenhuma unidade aqui para facilitar a nossa vida. Vamos usar o piezômetro, tá? A pressão, que é ρGH, ou γH, o gosto do freguês, tá? Vai ser a pressão do ponto zero e a altura do ponto zero. Peso específico da água é 10⁴, e esse valor aqui é 4,5 metros. Multiplica essa jossa, ou só muda a ordem aqui, né? 4,5, 10⁴ Pascal. Pronto, essa é a pressão do ponto zero, já tenho ela. Depois tem o princípio de Stevin, num tubo em U. Pressão no ponto A e ponto B, ó, que é o ponto A e o ponto B aqui. Tá? Vai ser a pressão que vem lá do ponto 1. ρGH, eu também posso escrever γH. É totalmente funcional, você tem que saber fazer isso. Ó. Até fiz um ajustezinho aqui na fórmula. O gama da água vale tanto, que esse lado vai ter água, e a altura dessa água, que também vai ser a altura nesse mesmo lado aqui, sem problema. A pressão no ponto 2, que vem lá do ponto 2, ó, os 20 kPa, então 20 kg 10⁵. O fluido manométrico que já foi dado, até aqui também, né, para você lembrar. E essa alturinha aqui, que a gente vai trabalhar no Stevin, que eu chamei de altura A e altura B. Tá? Só faltou quem? O P1. Faz a conta com esse monte de número feio da peste e você vai ter o quê? Pressão 1 é 3,5 10⁴ Pascal. Tá? Então descobrimos a pressão 1. Temos a pressão 0 e a pressão 1 aqui nesse ponto. Que nós vamos, qual vai ser o próximo passo? A equação de Bernoulli, tá? Nós não vamos usar na seção 1 e 2, mas na seção 1 e 0, tá? Seção 1 aqui e trabalhar com a seção 0, tá? Essa coisa esquisita. Então, nós vamos ter que a altura, tá, do Z que interessa ali, a parte vai acabar sendo igual, já corta os dois carinhas, tá? Tem essa gambiarra diferente aqui. Velocidade na seção 0, que é lá no alto do tubo manométrico, é o valor de 0, tá? Eu não sei qual que
é a área do outro, mas aqui dá para você chegar nesse caminho. Então, você pode acontecer de pegar algum exercício, que ele tem algumas nomenclaturas diferentes, algum jeitinho um pouco diferente de fazer, e você tem que fazer algum caminho meio bizarro ali para chegar no lugar. O H1, tá? Tá, voltando aqui, né? Esse cara que eu matei com esse. A pressão no 1, tá? Eu tenho P1 com 3,5, tá? 10 a quarta. Eu tenho marcado aqui? Não, tá? Mas tudo bem. A pressão, o gama do fluido é esse aqui. A velocidade dele, não sei, mas descobrindo isso é fácil chegar na vazão volumétrica. E a pressão do ponto zero, tá? Tá aqui os 4,5, que é a pressão que ele vai estar causando. Então é o seguinte, tem aqui o H0, mas eu vou estar considerando aqui, ó, tá? Um aqui e o 0 logo no tubo aqui para facilitar tirar esses valores. Então vai dar esse valor, tá? E você vai simplificar, você manda tudo que tem número só para cá e deixa só o que tem letra aqui. Tá? Então, o 20 aqui você vai mandar dividindo. Aqui você vai colocar todo mundo na mesma base. Você corta o 10 a quarta em cima e embaixo, né? Antes, né? Vai ter o quê? 20 vezes 4,5 menos 3,5, tudo aqui dentro do parêntese. Isso aqui, faz essa conta, joga a raiz quadrada, vai dar 4,47 metros por segundo. Depois, nós vamos ver o quê? Descobrindo a velocidade do fluido, tá? Aqui vindo para cá, pelo menos nessa área A, eu nem vou precisar calcular na seção 2, tá? E eu não tenho também área. O P2, eu usei ele aqui, no tubo manométrico. Ele serviu para descobrir a pressão na seção 1, mas eu não usei os outros dados da seção 2. Ela ajudou uma parte. Olhando para vazão volumétrica. Vazão é velocidade vezes área. Velocidade descobrimos aqui. Estamos olhando o que? A seção 1. E a área 1, que foi dada aqui, lá no começo, 3, 10 a menos 2. Multiplica tudo isso, você vai ter 134,1, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Isso aqui você troca por litros. Então, 134,1 litros por segundo, tá? Que foi a unidade requisitada para a resposta. E você acabou o capítulo 4. E vamos poder brincar depois com o capítulo 5. Acho que eu vou gravar mais esse hoje e depois o resto para amanhã. Então, não se esqueça, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para todas as outras aulas, todos os outros vídeos de mecânica dos fluidos, tá? No capítulo 5 nós vamos trabalhar tudo que já foi trabalhado até então, acrescentando a questão de máquina e fluido real. Então, ó, a equação de Bernoulli cresce. Daí tem a piadinha com o Gremlin. Então, hasta la vista. Na próxima aula a gente continua.